Muito bem, agora sim, dia 6 de março de 2022. Estamos a 2 dias do Dia das Mulheres e, em homenagem a vocês, que são razão da vida da humanidade, eu estava conversando essa semana que ninguém, não existe ninguém na face da Terra, em toda a história da humanidade, que não tenha vindo de uma mulher. Vocês são fundamentais para que a vida aconteça. É disso que a gente vai falar hoje aqui. O tema que a gente vai tratar hoje é o ideal feminino na mitologia. Por que eu resolvi falar sobre esse ideal feminino? Primeiro, pela data, evidentemente, nós estamos no mês da mulher, que, aliás, eu acho pouco. Tinha que ter o ano todo da mulher, todos os dias são dia das mulheres. Mas, como a gente convencionou tratar esse mês como um mês especial para vocês, eu planejei fazer essa aula e estou planejando fazer uma outra também, que eu vou falar mais tarde para vocês sobre isso. Mas essa daqui, ela trata desse tema, o ideal feminino na mitologia. O que é um ideal? A gente tem, a gente tem uma ideia do que seja um ideal. Porque quando você quer comprar uma coisa, você vai trocar de carro. Você pensa assim, qual seria o carro ideal para mim? Você vai comprar uma roupa para ir para uma festa. Você pensa, qual seria a roupa ideal para ir para a festa? Qual seria o celular ideal para eu ter? A gente sempre tem uma noção do que seria ideal. O ideal é um modelo perfeito daquilo que seria o máximo, assim, que seria bom realmente para mim. E a gente trata isso com muita naturalidade para as outras coisas. Mas parece que quando a gente vai falar de ideal humano, a gente não tem essa mesma noção. Então a gente não trata do ideal humano como sendo assim, existe um modelo para o humano? Parece que o ser humano já veio pronto, que a gente já não precisa evoluir mais, porque não tem nada, nenhum modelo à frente, nenhuma coisa mais avançada. E isso é óbvio que não é verdade, porque se para tudo existe um modelo ideal, existe esse modelo ideal para o ser humano também. É porque a gente acha que a gente não precisa mais crescer, o que é óbvio que não é verdade, mas inconscientemente a gente tem essa mentalidade, parece que a gente não precisa crescer. E isso vem muito da ideia, que é muito arraigada também, especialmente na nossa sociedade atualmente, de que o bom é que eu seja servido e não servir. Porque, como tudo foi feito, isso inclusive é uma ideia muito religiosa que foi colocada na nossa mente. Assim, a natureza foi feita para o homem, para servir ao homem. Deus criou a natureza para a gente. Na verdade, isso é uma bobagem, porque nós, seres humanos, nós não temos a natureza para nos servir. Nós somos parte da natureza. As mesmas leis que regem uma planta, regem o ser humano. A mesma lei que rege um sistema solar, rege o ser humano. Então, a natureza não foi feita para nos servir. Nós somos parte da natureza e as leis que servem para a natureza servem para a gente. Portanto, se existe um modelo, um ideal perfeito para tudo, também existe um ideal perfeito para o ser humano. E tradições mais antigas trabalhavam isso com mais pureza do que a gente, com mais afinco. Então, eles criavam para isso imagens, ideias, que a gente podia visualizar através de imagens. Por que uma imagem é importante? Porque uma imagem ela fala diretamente ao coração. É muito diferente, por exemplo, se alguém quer cortejar alguma das damas que está aqui, uma pessoa chegar e escrever um texto, uma tese sobre o amor, 500 páginas, falando, explicando sobre o amor, eu acho que faz mais efeito alguém chegar e oferecer uma rosa. Vocês não acham? Porque quando você recebe uma rosa de alguém, um buquê de flores, aquela imagem remete um símbolo que guarda toda a expressão do que aquela pessoa quer dizer. Resumiu tudo e falou diretamente no coração. Não precisou de uma aula sobre o amor para que você entendesse que a pessoa te ama, que a pessoa tenha um apreço por você. Um símbolo resolve tudo. E eles tinham isso muito claro e faziam com que a gente conseguisse resumir grandes ideias complexas, num símbolo, numa imagem, no que eles chamavam de deuses, por exemplo. Eles resumiam grandes ideias. Se você vai educar uma criança, por exemplo, e quer que a criança aprenda a ser corajosa, e você conta a história de um herói, como, por exemplo, Hércules, para essa criança, e isso entra no coração dela, ela consegue vibrar com essa história desse herói, e depois você, lá na frente, essa criança ela precisa ser corajosa para alguma coisa. O que é mais fácil, você dar uma aula inteira sobre coragem ou você perguntar para ela, olha, o que é que Hércules faria nessa situação? Porque imediatamente isso liga uma chave e a pessoa passa a ter contato com essa ideia
instantaneamente, porque não passou pelo processo cognitivo, de raciocínio, de será que é bom, será que não é, não. A ideia já entrou dentro de você. Quando o universo foi criado, dizem muitas tradições antigas, uma delas é hindu, quando o universo foi criado, antes que o universo fosse criado, tudo era uma unidade só. Era o Uno, Deus, como queira chamar. Para que o universo se manifestasse, essa unidade ela teve que se apresentar numa dualidade. E aí várias tradições vão falar dessa dualidade. A gente poderia estar falando da tradição oriental, por exemplo, do Yin Yang, mas lá no início, uma tradição a hindu que vai chamar em sânscrito essa dualidade, essa primeira dualidade, de Puruska e Prakriti. É mais complexo do que isso, mas só simplificando as coisas, a gente pode dizer que Puruska é espírito e Prakriti é a matéria. Que Puruska é a força masculina e Prakriti é a força feminina. O ativo e o passivo, o positivo e o negativo, são coisas opostas, são coisas que são duais, são dois lados de uma mesma moeda, mas a nossa mente ela é maniqueísta, porque a gente aprendeu esse vício de ser maniqueísta e a gente, como vê as coisas separadas, a gente começa a achar assim, então isso aqui é bom, isso aqui é mal. Por exemplo, quando eu disse que, eu vou tentar adivinhar a mente de vocês, quando eu disse assim, olha, então tem o positivo e o negativo, e o negativo está do lado feminino. Aí alguém deve ter pensado assim, opa, então o feminino é negativo? É maniqueísmo, porque não é porque é negativo que é ruim. Por exemplo, se você for fazer um exame, você está suspeita de uma doença, sei lá, uma doença perigosa, você vai fazer um exame, você torce para dar o quê? Positivo ou negativo? Então, Negativo. nem sempre negativo é ruim, muito pelo contrário, são complementares. Todas essas forças que eu falei aqui no universo, elas são complementares, o ativo e o passivo. Neste momento, por exemplo, eu estou dando essa aula, então eu sou ativo. Vocês estão assistindo essa aula, vocês são passivas. Se fosse uma aula que a Marcela estivesse dando, a Marcela seria ativa e eu seria o passivo. É assim que funcionam essas forças. Tudo no universo tem essa dualidade que não é conflitiva. Ela está conflitiva na nossa mente, ela é complementar. Essas forças, elas são complementares. E essas forças complementares opostas, quando se expressam no ser humano, uma dessas expressões é o homem e a mulher, biologicamente falando. Novamente, não é um melhor, o outro pior. São complementares. Um precisa do outro. A gente vai tentar entender essa necessidade um do outro. Aí, esse vício dessa mente maniqueísta, que faz a gente ver as coisas da minha parte, porque é uma espécie de ignorância, porque eu penso assim, eu sou homem, então logo eu sou mais forte, eu sou melhor do que uma mulher. Isso é uma visão míope, muito fechada, porque eu estou vendo só uma parte. Aí uma pessoa, uma mulher, pensa assim, não, o homem não presta porque isso. É uma visão míope, muito fechada, porque, na verdade, não está enxergando o todo, está enxergando as partes. Como vai dizer o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 13:12, hoje eu vejo em partes. Um dia eu verei o completo. Mas hoje eu estou vendo em partes. Então eu tenho que ter a humildade de saber, eu não estou vendo as coisas bem. Eu estou vendo uma parte, eu tenho que entender essas partes que parecem opostas e que têm que se complementar. E aí, essa visão parcial, é dela que nasce todos os preconceitos, dela que nascem as discriminações, os preconceitos raciais, sociais, religiosos. Porque, no fundo, ela é uma expressão do egoísmo, do que é importante para mim é mais importante do que para você. Os meus problemas são piores do que o seu, a minha vida é mais importante do que a sua. E a gente para de entender que, na verdade, nós fazemos parte de um todo. Somos só uma parte de um todo. E se esse todo é prejudicado, eu também sou prejudicado. Aí, por não entender isso, nós tendemos a querer inferiorizar a parte que não nos cabe, para que, de certa forma, a gente ganhe relevância. E isso é uma falta de visão do todo. Algum ser humano que você conhece é igual a outro? Você conhece algum ser humano que seja exatamente igual? Não. Então, homens e mulheres iam ser iguais? Claro que não. Somos diferentes. E é bom que a gente seja diferente, porque essa diferença complementa os dois lados do universo. Ontem eu estava assistindo uma live, até com a minha amiga Daniela Dourado, e ela estava entrevistando uma pessoa, estava conversando com uma pessoa, eu não sei falar o nome da pessoa é complexo, é Gra Skitschel, nome de alemão.
mas ela estava conversando ela de um instituto chamado Instituto Sua Mulher. Eu achei muito interessante uma coisa que ela disse, quando ela falou assim, mais ou menos na minha tradução, que ela falou que uma mulher não precisa imitar a força do homem. Instituto Sua Mulher, a Daniela colocou aí. Uma mulher não precisa imitar a força de um homem, porque uma mulher tem a sua própria força. Ela tem a sua própria força. Ela não precisa mimetizar, competir com o homem no mesmo ringue que um homem, porque a força da mulher é própria e única da mulher. E essa força, inclusive, fortalece o homem quando está harmonizada. Tem um filme muito antigo que eu assisti quando eu era criança. Infelizmente, eu não lembro do nome do filme. Não adianta me pedir, eu já pesquisei. Mas eu lembro de uma cena desse filme que eu fiquei muito impactado. Era um filme desses medievais, de guerreiros, e tinha um herói que era um guerreiro, um homem muito forte, muito poderoso, mas esse cara foi ferido, foi acertado com uma flecha no peito, e aí essa flecha precisava ser tirada. Só que o cara era muito forte e estava se estribuchando, porque ele estava com muita dor. Levaram ele para o mago da cidade, né, para o sábio, o cara que podia curar ele, e deitaram ele lá na mesa lá do mago. E aí o mago tinha que tirar essa flecha de todo jeito. Mas como fazer? Que o cara estava se estribuchando, o cara era muito forte. E a pessoa que acompanhava ele dizia assim, mas senhor, como é que a gente vai fazer para tirar essa flecha? Esse cara não vai deixar, ele é muito forte, precisa de uns 10 homens, de uns 10 guerreiros para conseguir segurar ele. E aí o sábio, o mago, disse para ele, não, faça o seguinte, vá lá embaixo, procure uma donzela, traga ela aqui. E aí ele foi, né, sem saber por quê. Aí trouxe uma moça, aí a moça chegou até lá e disse, Milady, por favor, segure a mão desse cavaleiro. E ela segurou a mão do guerreiro. Quando o guerreiro sentiu a mão da moça e viu ela ali, o sábio foi lá, arrancou a flecha e não deu um pio. E aí o sábio disse, para sustentar, para segurar um homem desse tamanho, precisa de outros 10 homens, ou de uma dama. Eu acho lindo isso, até hoje. Porque essa é a força da mulher. A força da mulher não está na impulsividade masculina, na potência masculina. Ela está na delicadeza da mulher, que é superior a isso. Eu estou dando um curso sobre renascimento, e a gente estava analisando semana passada um quadro de Botticelli chamado A Anfitriã, que no quadro aparece a deusa Afrodite e o deus Marte, o deus Ares. E eles estavam numa cena como se eles tivessem acabado de fazer amor. E a cena era a seguinte, Afrodite plena, inteira, olhando serena para Marte, e Marte acabado, coitado. Estava lá largada, os sátiros brincando com as coisas dele, que ele não tinha mais nenhum poder sobre as coisas dele, porque ele não tinha força, tinha se acabado. Por quê? Porque o amor é mais forte do que a guerra. O amor vence a guerra, o amor domina a guerra. A guerra tem uma necessidade, que é o conflito, mas o amor vence essa necessidade. Porque eles são complementares, mas o amor é mais forte, o feminino é mais forte. E não é mais forte no mesmo ringue que o masculino, é mais forte na sua própria potência. Entendem isso? Está claro isso para vocês? Essas potências que eu falei, essas forças primordiais, elas se manifestam nessa dualidade que pode ser representada nessa figura aqui, um triângulo. Um triângulo, ele tem lá em cima uma ponta que é a unidade. Esse triângulo para cima, ele está representando essa primeira potência, que é a primeira potência que eu falei, que é a potência masculina, esse impulso masculino, esse purusca. Aí, lá em cima, você tem a unidade. Quando desce no triângulo, o que é que acontece? A dualidade. Da unidade, o impulso masculino, que é esse impulso da guerra, de Marte, ele leva à dualidade. Mas a gente vai viver eternamente na dualidade. O objetivo de se evoluir é voltar para a unidade. E o que é que faz essa volta da unidade? Aí tem o impulso feminino, que vai trazer da dualidade para a unidade, para a harmonia de novo. Percebe o poder que a mulher tem? De trazer de volta, de unir. A principal força da mulher, a gente vai falar de algumas deusas, de algumas heroínas, a gente vai ver que, se resumisse todas elas, a principal força da mulher é o amor. É o poder do amor. E o amor é esse poder de união, de sair do conflito e trazer de volta para a harmonia. Marte, que é necessário muitas vezes, é o conflito. É na hora que a gente precisa dos conflitos, porque os conflitos fazem a gente crescer exatamente quando a gente consegue sair deles e voltar para a harmonia. E a gente consegue voltar para a harmonia através do amor, dessa potência que é o amor. E aí a gente tem fortalecido novamente
essa ideia da unidade, da harmonia. Essas culturas mais antigas, como a grega, por exemplo, que é a que a gente vai analisar hoje, elas tratavam, então, isso como sendo o ideal para a humanidade. Essa necessidade de dualidade voltar para a harmonia. E esse ideal era representado por forças tanto masculinas quanto femininas. Então, eles achavam, por exemplo, os gregos, que evoluir significava eu ir atrás do meu ideal, chegar próximo do ideal. Evoluir existe um modelo perfeito, de um ser humano perfeito. Quanto mais eu chegar próximo desse modelo perfeito, mais eu estou evoluindo. E isso se refletia na sua mitologia, nos seus deuses. Outra forma dos gregos verem essa mesma ideia da dualidade, da unidade indo para a dualidade e voltando para a unidade, é expressa através dessa imagem aqui. Eles entendiam que lá em cima, na unidade, existe um mundo chamado nous. Esse mundo se expressa de forma dual. Ele é um mundo das coisas imensuráveis, das ideias perfeitas, dos arquétipos, dos ideais, das coisas que são os modelos perfeitos, está lá. Mas esses modelos perfeitos se expressam através de formas imperfeitas. E ele vai se expressar através de uma dualidade, que eles também vão chamar de psique e soma. Esse psique e soma é uma expressão da unidade. Esse psique e soma é o que nós somos, é o que nós estamos aqui. Eu, Robson, sou soma, que é meu corpo físico, é minha energia, mais minha psique, meus pensamentos e meus sentimentos, minhas emoções. Essa expressão que a natureza conseguiu fazer para mim da unidade, da ideia perfeita do que seria um ser humano perfeito. Como quem me conhece já sabe, eu não sou perfeito. Então, eu estou tentando chegar, olhando para esse modelo e tentando chegar lá. Esse é o processo de evolução. Mas eu estou muito, muito longe disso. Essa psique e esse soma, como a gente está falando de mitologia grega, os gregos eles tinham uma prática no teatro grego que eles usavam poucos atores e eles se diferenciavam através de máscaras. Então, essas máscaras, eles chamavam... Então, assim, eu ia fazer um papel agora, eu usava uma máscara. Daqui a pouco eu ia fazer um outro papel na mesma peça. Trocava ali no bastidor e trocava para outra máscara. E aí eu já estava representando outro personagem. Eles representavam essas máscaras, chamavam essas máscaras de persona. Dessa palavra persona, tem a palavra que representa essas duas dualidades aqui, psique e soma, que é persona, personalidade. Nossa personalidade, que a gente tem tanto apreço, que a gente deve ter mesmo apreço pela nossa personalidade, mas a nossa personalidade nada mais é do que uma máscara de quem nós realmente somos. Nós não somos a nossa psique nem o nosso soma, nós somos o nous, essa unidade. Só que eu esqueço disso. Aí, por esquecer disso, a gente acaba achando que é essa dualidade aqui. E aí, em algum momento, essa dualidade é expressa como homem. Em outro momento, essa dualidade é expressa como mulher. E eu acredito nisso. E aí eu acho assim, eu sou um homem. E eu sou melhor do que uma mulher. É uma bobagem pensar assim. Por que é uma bobagem? Porque eu sempre fui homem. Antes de eu nascer, eu não era. Quando eu morrer, eu vou continuar sendo um homem? Não. Então, eu não sou. Porque o que é não deixa de ser. Isso vai dizer Krishna lá para Arjuna, em várias tradições fala isso. O que é não deixa de ser. Então, se eu estou agora nessa vida sendo um homem, muitas tradições falam dessa ideia de que a gente tem várias experiências de vida. Eu não sei se você acredita nisso ou não, mas se é verdade isso, nessa experiência agora, eu estou sendo homem, mas sei lá se você, novamente na próxima, se você não acredita nisso também, tudo bem. Nessa vida agora, como pessoa que está existindo, se você acredita, por exemplo, num paraíso, no céu, se você acredita em outra possibilidade, quando você deixar de existir como ser humano, seja você homem, seja mulher, você acha que lá no céu você vai ser homem ou mulher? Não, porque o espírito não tem sexo, não tem uma limitação como a gente tem como homem, como mulher. Por exemplo, eu tenho uma limitação como homem, eu nunca vou saber como é que é ter a sensação de ter um filho, de parir um filho. Não vou ter essa sensação, é impossível para mim. É uma limitação que eu tenho. Se o espírito, o ser, não tem limitação, eu não posso ser homem, eu não posso ser mulher no ser. Mas aqui, na máscara que eu estou usando agora, eu sou. E eu tenho que lembrar, então, eu estou usando uma máscara. E essa máscara está só mostrando para mim como é que a natureza, qual é a experiência que a natureza quer que eu tenha agora. Qual é a experiência que a natureza precisa que eu tenha agora. Esse conjunto de experiências que a natureza quer que eu tenha, seja como homem ou seja como mulher,
ele não é mal e nem é bom. É necessário. É o que eu preciso aprender. É o que eu preciso para que eu cresça, para que eu seja melhor. E como essas máscaras são colocadas em nós quando nós nascemos, elas são, como eu já disse, complementares. Então, quando eu falo de ser humano, homem, expresso como homem ou expresso como mulher, quando eu coloco, diz assim, a natureza uma hora me traz com essa experiência ou com aquela. Ela está fazendo isso para que eu possa ir complementando o que me falta. Porque, novamente, essas coisas nos faltam. Vocês já viram como é uma engrenagem? Como é que funciona uma engrenagem? A engrenagem ela tem uma roda com alguns dentes aqui e tem outra roda com dentes que não são iguais, são diferentes, porque elas precisam se complementar, precisam se encaixar. Quando esses dentes se encaixam, aí você gira o mecanismo. Esse mecanismo, quando se encaixa, tem uma potência incrível. É isso que faz um carro andar, é isso que faz um avião voar, é isso que faz uma usina funcionar. Esse encaixe dos diferentes, dos opostos, aonde está faltando um, o outro vai e completa. E aí você consegue movimento. E quando a gente fala desses dois seres, masculino e feminino, ou na ordem que eu coloquei aí, feminino e masculino, esse do lado esquerdo, esse azul, só para vocês, eu botei o azul para desmistificar, porque fica parecendo azul é coisa de menino. Não, eu botei azul da menina, porque azul é coisa de menina. E o vermelho do masculino, aliás, você sabe o que significa esses símbolos aí? Alguém já teve curiosidade de ver? Que a gente usa muito, aparece em muitos lugares, né? Aquela bolinha com a cruz embaixo é o espelho de Vênus, que é a deusa do amor. E esse com a setinha para cima é o escudo de Marte, que é o deus da guerra. Eu falei deles ainda agora, lá no quadro do Botticelli, Anfitriã. Ainda disse que o amor vence a guerra, é mais forte. Mas o masculino e feminino ele tem potencialidades complementares. Tem uma coisa em nós, masculinos, homens, que é mais brilhante e outra que é mais opaca, e o contrário nas mulheres. E funciona mais ou menos assim. Nessas quatro possibilidades, que a gente pode dividir o ser humano nessas quatro possibilidades, o físico, a nossa energia, a nossa emoção e a nossa mente. No físico, o feminino ele é negativo. Ele é mais delicado, é mais frágil. Uma mulher, de uma forma geral, normalmente, tem menos força física, mesmo que ela treine bastante. Comparar com outro homem que treine bastante, ela não vai chegar a ter a mesma igualdade de força física de um homem. Já o homem, ele é positivo no físico, porque ele consegue, se ele se treinar, ele consegue desenvolver o corpo físico dele de uma forma que é muito mais eficiente, vai ter muito mais massa muscular do que uma mulher. Quando a gente fala de energia, de administração de energia, de produção de energia, aí inverte a coisa. A mulher, ela é positiva, tem muito mais força a mulher. E o homem é negativo. Então, na energia, a mulher ela tem uma capacidade de resistência muito maior do que o homem. Qualquer cavaleiro que está aqui, que já trabalhou com uma dama, que tem esposa em casa, que diz, o dia da faxina. A gente começa no pique, opa, vamos lá, vamos fazer. Daqui a meia hora, uma hora, a gente já está assim, opa, dá para parar um pouquinho, dá para ver uma televisão um pouquinho, tomar uma cerveja. Vamos parar meia hora. As mulheres não, energia, não parece que vocês, o ciclo que vocês conseguem renovar de energia é um negócio impressionante. Essa minha amiga Marcela mesmo, Deus me livre trabalhar com ela, porque é um negócio, já trabalhei, já tive essa, a gente botava a língua para fora assim, não, mas vamos fazer mais isso aqui. E a gente ainda fica bravo, né? Mas vocês são mole demais. Pois é, Marcela, vocês são implacáveis com a gente, porque no que diz respeito ao homem, a gente tem um impulso muito rápido, a gente tem impulso, a gente tem força, então a gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só que a nossa energia acaba muito rápido. A gente não sabe renovar essa energia tão naturalmente quanto vocês. E vocês vão devagar e sempre, passa o dia inteiro, se precisar varam à noite. A gente teve um evento agora em Brasília, e é um evento que a gente trabalha muito, homens e mulheres, mas as mulheres, vou te contar, viu? Elas é impressionante, porque dormem junto com a gente, assim, na mesma hora que a gente, não, mas dormem na mesma hora que a gente vai dormir, às vezes a gente vai dormir 1 hora da manhã, e a gente acorda no outro dia, assim, porque acordava cedo, acordava, sei lá, 5h30 da manhã, cansado, assim, já aquela meio zonzo, e quando ia lá, quando ia ver, já estavam as meninas trabalhando. As mesmas meninas que tinham dormido cedo, tão tarde quanto a gente, estavam lá trabalhando. Meu Deus do céu, que força é essa? Então, na energia, a potência feminina é muito superior.
Quando a gente sobe um pouquinho e vai lá para o campo das emoções, o feminino é negativo, as mulheres, de uma forma geral, são mais subjetivas, elas são mais dadas a sonhos, a romantizar as coisas. Se bem que hoje em dia tem muito homem romantizando demais também, fantasiando demais, mas de uma forma natural, essa é uma tendência mais feminina. Então, por exemplo, para uma mulher, eu acho, digam se eu estiver errado, é muito mais importante que um homem, um companheiro, seja uma pessoa gentil, honesta, cortês, do que bonita. Porque a mulher ela tem muito mais, dá muito mais atenção para isso do que para a beleza física, por exemplo. Porque ela é mais subjetiva no que diz respeito à emoção. Já o homem, ele é mais objetivo nesse aspecto da emoção. A gente, de uma forma geral, a gente, quando tem algum problema emocional, alguma questão emocional, a gente trata com menos subjetividade, com mais objetividade. Eu tenho um conhecido meu comigo, que passou por uma separação, por exemplo, de anos. Ele tinha um casamento já de anos, tal, e passou por uma separação. E a gente estava preocupado com ele, porque se ele realmente estava sofrendo, ele né, estava uma coisa. E a gente conversou e ele estava muito chateado, muito triste, né? Tá separando. E aí, isso de manhã, de tarde, a gente foi lá, vamos ver como é que fulano tá, se ele tá melhor e tal. Quando a gente foi lá de tarde, eu disse, não, eu tô saindo, vou jogar bola. Porque o homem é mais objetivo com esse negócio de sentimento, não é tão envolvido quanto a mulher. Já quando a gente sobe mais um pouquinho no mental, a mulher é positiva, ela tem pensamentos mais objetivos, mais concretos, ela quer coisas práticas. Ela não é muito de ficar. Ela sonha no emocional, mas não sonha no mental. Então ela não fica muito. Ela quer uma ideia: como é que eu coloco isso na prática? Como é que eu vivo isso na prática? Ela busca qual é o aspecto prático de um pensamento. Já o homem, ele é negativo, ele tende a se perder no pensamento. E aí fica pensando, não, como é que eu vou fazer? Aí pensa, não, e se eu fizer desse outro jeito? E muitas vezes se perde nesse pensamento e não vai para a prática. Não atua na prática, não faz assim, a vida é desse jeito, então vou fazer. A mulher é mais objetiva no mental. Percebem que são complementariedades? Nos dois casos, que a gente tem uma tendência mais para um lado que para o outro, nos dois casos, se eu extrapolo qualquer uma dessas tendências, eu vou ter problemas. Se eu equilibro, porque vejam só, dentro de mim, Robson, existe todas essas vertentes. Dentro de mim, Robson, existe o masculino e o feminino. Entende o que eu estou falando? Não é que não tenha. Só que aspectos femininos tendem a ser menos fortes em mim e masculinos mais fortes. E numa mulher, os aspectos masculinos tendem a ser menos fortes e os femininos mais fortes. Tendem, às vezes também tem inversão disso. Mas, de forma geral, eu tenho todas essas coisas. Eu tenho feminino dentro de mim. Mas eu preciso saber equilibrar, tanto dentro de mim quanto fora. Quando eu equilibro, quando eu extrapolo, eu tenho problema. Quando eu equilibro, eu tenho harmonia e essa harmonia me dá força. Juntos, essas duas potências do universo, porque a potência masculina e feminina que fazem o universo girar, elas se equilibram e formam o que os chineses, os orientais chamam de Tao, o Yin e Yang, que fazem uma dança, giram como uma dança. E essa dança é exatamente, saiu do conflito, voltou para a harmonia. É com esse olhar de complementariedade que os gregos viam o seu panteão, os seus deuses. E é sobre eles que a gente vai falar agora. Então, vamos conhecer aqui o panteão grego. Quem são eles? Eu escolhi os gregos porque são mais comuns, mas a gente podia falar dessas diferenças na mitologia japonesa, chinesa, africana, hindu, egípcia. Todas essas falam dessas potencialidades masculinas e femininas, mas os gregos são os nossos conhecidos. E aí, são 12 deuses, sendo que são 6 deusas e 6 deuses. Olha só, a harmonia, o yin e yang aí, harmonizados. Geralmente se começa por Zeus, mas como a aula é para o Dia das Mulheres, eu vou começar com Hera. Né? Então, Hera, deusa Hera, que é a esposa, uma das esposas de Zeus, é a deusa do pacto, do compromisso, a gente vai falar um pouco dela. Aí existe o deus Apolo, que é o deus do sagrado, da unidade, aquele que não tem polos, aquele que junta lá em cima. A deusa Hestia, que é o sagrado, a identidade sagrada. O deus Hefestos, o deus da ação construtiva. A deusa Afrodite, a deusa do amor, que lá em Roma ficou conhecida como Vênus.
a deusa da beleza também. Ares, o deus da guerra, do ímpeto, da purificação. Artemis, a deusa da pureza na natureza, ou da natureza pura, deusa caçadora. Poseidon, que é o deus do poder inconsciente, uma força poderosíssima, que governa sobre a matéria. A deusa Deméter, que é a mãe natureza, ou a natureza mãe. O deus Hermes, que é o deus da comunicação. A deusa Atena, que é a deusa da prudência, ou da sabedoria, que também é uma guerreira. Olha que coisa engraçada, porque você tem Atenas como uma guerreira prudente e Ares como um guerreiro impetuoso. Ares é o poder da destruição e Atenas é o poder sem destruição. É o poder prudente, que sabe se impor sem causar grande mal. E, finalmente, Zeus, que é o poder consciente. E aqui no meio aparece Hades, o mistério. Ué, Robson, você não disse que eram 12 deuses, agora tem 13? Esse Hades, ele é o mistério. É aquela coisa de sempre ter um mistério do 13º. Na história, das histórias, sempre vai aparecer. Esse Hades significa aquele que é o mistério, que está lá no fundo, a origem de todas as coisas, que a gente não sabe muito bem, que tem que conquistar também. A gente tem o Hades dentro da gente, nosso subconsciente, que a gente tem que conquistar, tem que entender como é que ele funciona. As coisas que a gente faz, às vezes a gente não sabe por que a gente fez, o que é que impulsionou a gente nisso. E os gregos também tinham essa representação. Mas hoje nos interessa falar dessas 6 moças, essas 6 mulheres: Atena, Afrodite, Artemis, Deméter, Hera e Hestia. É sobre elas que a gente vai falar aqui agora. E aí vamos começar com a Atena. Atena é a deusa da sabedoria, ou da prudência. Ela é a deusa da prudência porque Atena ela é filha de Metis, que é uma deusa, que é a deusa da prudência, e de Zeus, que é o poder. Então, olha só, os gregos faziam muito isso. Eles tinham, na verdade, essa geração que eu estou apresentando a vocês é a terceira geração de olimpianos, porque já tinha, eles fazem uma espécie de árvore genealógica. Eles não fazem assim, não, esses são os nossos deuses. Os deuses têm pais, que têm também pais, que têm avós. É toda uma genealogia de deuses. E aí, Atena é essa deusa que é filha da prudência e do amor. Ela é a deusa da cultura, da civilização, desse poder com sabedoria, que sabe se impor sem destruir. Ela tem a capacidade de conjugar, de manter unido as coisas. É o poder de Atena. Essa força da união do feminino. Eu não sei se vocês já perceberam essas famílias mais tradicionais, essas famílias antigas que tem uma matriarca, que tem aquela mulher que está lá, a família, aquelas famílias enormes, grandes, que aí um primo briga com o outro, um fica chateado. Enquanto tem aquela figura daquela mulher, a matriarca, que está viva ainda, ela mantém tudo unido. Já repararam isso? Ela dá um jeito de chamar todo mundo para o Natal, para o aniversário dela, para alguma coisa, faz um jantar para todo mundo estar reunido. Ela dá um jeito. Ela, não, mas eu estou chateado, mas você vem, vai estar aqui. Ela junta. É o poder de Atena, a sabedoria que sabe unir, que não destrói, que se impõe com uma força que não é destrutiva como a força de Marte, como não é destrutiva como a força de Ares. É uma imposição, um poder próprio da mulher, esse poder do respeito. Aliás, quando a gente está falando aqui dos deuses, a gente vai falar dos deuses e, ao mesmo tempo, a gente vai falar das deusas, no caso, a gente vai falar das deusas e a gente vai falar, sempre que eu falar de uma deusa, eu vou falar de alguma heroína grega também relacionada com essa deusa. Porque a gente tem um conjunto. Os gregos eram tão espertos que eles, quando faziam esses símbolos, eles pensavam assim: olha, eu estou colocando um símbolo de um modelo perfeito, uma deusa, para que as pessoas olhem, se inspirem, queiram chegar lá. Só que, se eu coloco esse símbolo de um modelo perfeito e a pessoa está tão longe esse modelo perfeito, que a pessoa vai dizer assim: não tem como chegar lá. Como é que eu vou ser igual a Atena, uma deusa? Ela é uma deusa, eu só sou um ser humano. Então, eles faziam isso e associavam nas suas histórias com heróis, porque os heróis não eram deuses, eram seres humanos, que, inspirados nos deuses, conseguiam chegar num patamar acima. A gente tem uma carência muito grande de heróis, de heroínas. Não porque a gente não tenha, porque a gente não dá valor para os nossos heróis e nossas heroínas. Porque o que a gente dá valor, a nossa sociedade costuma dar valor hoje, é muito para ídolos. Então, o cara se dá bem no futebol, virou um ídolo, e aí ele agora é referência. A pessoa se dá bem na música,
rebola bem, aí vira uma referência. E aí vira um ídolo. E aí a gente começa, os nossos jovens começam a dizer assim, eu quero ser igual a fulana que faz isso, que faz aquilo. E aí a gente perde a chance de ter heróis. Porque o herói, você tem aqui o ser humano médio, eu, por exemplo, você tem um ser humano médio, né? Está lá na sua luta. O herói, ele está um pouquinho acima. Não é o Deus que está lá em cima, ele está um pouquinho acima. E aí, esse pouquinho acima, como ele é humano, eu penso assim, opa, dá para eu chegar aqui. Eu posso me inspirar no herói e chegar aqui. Aí o que a gente tem feito? Está aqui o ser humano médio. Aí eu pego um ídolo, crio um ídolo pacificado, porque joga bem, porque dança bem, porque canta. Aí eu pego esse ídolo, que nos seus valores humanos está abaixo do ser humano médio, em vez de me puxar para cima, puxa para baixo. E a gente precisa ter cuidado com isso, porque nós temos heróis, temos heroínas. Inclusive, aqui no Brasil, e eu lamento muito que não se fale disso, mas as últimas grandes heroínas que a gente teve, heróis que a gente teve aqui no Brasil, foram heroínas, foram mulheres. Eu lembro de 3 professoras, uma em Minas Gerais e 2 em Santa Catarina, que morreram para salvar suas crianças, salvar seus alunos. Morreram. Os caras entraram lá para matar crianças. E tinha homem, tinha mulher, um monte de gente lá, e só elas foram enfrentar o sujeito. E pagaram com a vida. Não que elas quisessem morrer, mas elas morreram porque elas foram heroínas. Elas fizeram o papel de Atena, de Prudência. Elas fizeram assim, eu preciso salvar essas crianças. Elas são heroínas. A gente deveria falar mais dessas mulheres. Pois bem, então, Atena é essa deusa, filha da prudência, do poder, que tem essa capacidade de manter unidas as coisas com a sua sabedoria. Uma deusa guerreira, uma deusa com poder. E uma heroína que está associada a ela é essa moça chamada Hipermnestra. Vai ter umas sugestões de nome para quem quiser ter filho aí, viu? Sugestões legais. Hipermnestra, se quiser uma filha com esse nome. Essa palavra significa aquela que é muito prudente. Por isso que eu estou associando ela com Atena, que é a deusa da prudência. A Hipermnestra é aquela que é muito prudente. Conta a história que essa Hipermnestra, ela era uma Danaida, que era as filhas de Danao. Existe um rei no passado chamado Danao, nessa mitologia, e esse rei tinha 50 filhas. Esse rei era irmão de um outro rei chamado Egito, que também tinha 50 filhos. O Danao tinha 50 filhas, esse Egito, esse rei, tinha 50 filhos. E o rei do Egito, o rei do Egito, ele tinha interesse de casar os filhos dele com as filhas de Danao, porque o Danao era rei da Lídia, o Egito era rei do Egito, e ele pensava assim, a gente casa nossas filhas, que aí eu vou juntar esses 2 países aqui. E o rei Danao da Lídia não gostava dessa ideia, e, na verdade, ele queria mesmo era derrubar o seu irmão, lá o que tinha 50 filhos. E ele abre uma estratégia. Ele diz assim, olha, ele está querendo casar minhas filhas com os filhos dele, eu vou deixar. Eu vou autorizar esse casamento. Mas chamou todas elas e disse, estou instruindo vocês que vocês vão casar na noite de núpcias. Eu quero que vocês matem todos, cada um mate seu marido. Porque assim não vai sobrar mais descendente para o Egito e eu assumo o trono. E todas aceitaram fazer esse papel, menos Hipermnestra. Hipermnestra não aceitou porque ela era aquela que é muito prudente. Então ela não ia cegamente obedecer o seu pai sem levar em consideração o que ela estava fazendo. Ela queria saber, esse homem que ele está mandando eu matar é realmente uma pessoa má? Ou será que ele tem virtudes? Ele merece morrer? Porque meu pai está dizendo isso? Não, eu tenho que avaliar isso por mim própria, não pelos outros, não por ele, nem pela opinião dele. E ela faz um teste com esse jovem que ela casou. Esse jovem que ela casou, o nome dele era Linceu, que também tem um significado. Linceu é olhos, aquele que tem olhos de lince, que consegue enxergar. E esse Linceu, ao contrário do que o pai dela dizia, era um rapaz que parecia ser muito bom, mas ela quis testar. Então, na noite de núpcias, ela disse para o Linceu assim, olha, a gente está casando em um casamento arranjado, e eu sou uma moça virgem, e eu não queria casar, não queria ter relações sem amor. E eu queria que você respeitasse isso. Eu queria que você mantivesse a minha castidade, porque eu não quero ir para a cama com você sem amor. É só um arranjo. E esse Linceu, olhando que ela era uma mulher realmente virtuosa, respeita. E realmente não faz amor com ela. Embora ele tivesse direito de fazer isso, por estar casado, mas ela pediu e ele respeitou. Então ela percebeu que ele não era uma pessoa ruim, ele era uma pessoa também virtuosa, que respeitava a virtude das pessoas. E ela decidiu, então,
não matar, porque ela passou realmente a amá-lo. Ela desobedeceu o pai, que deu uma instrução para ela, mas ela tinha a sua opinião própria. Ela tinha a capacidade de ser prudente, de escolher. Ela pensava por si própria, ela não era mandada, ela não era um peão obedecendo o pai. Ela tinha a capacidade de avaliar as coisas por si própria e fazer o que ela achava que seria melhor. O pai dela, quando sabe disso, condena a Hipernemestra, fica muito chateado com ela, mas os deuses condenam todas as irmãs dela. Essa cena que vocês estão vendo aí é o castigo que os deuses deram para as irmãs dela no Hades. Elas foram condenadas todas as 49 a ficar enchendo um vaso que nunca enchia. E elas passavam a eternidade enchendo esse vaso que nunca enchia, como um sofrimento, porque elas não foram prudentes. Só quem foi beneficiada pelos deuses? Hipermnestra, porque ela decidiu por si própria. Então, a prudência, ela teve a prudência de saber o que é próprio em cada momento, o que é para fazer em cada momento. Essa ordem é para obedecer. Às vezes a gente quer se desculpar de coisas que a gente faz, dizendo assim, não, mas foi fulana que mandou. Não façam isso. Decidam a sua vida. Não façam isso. A vida de vocês, só vocês pagam o preço das decisões que vocês tomam. Só vocês. Ninguém vai pagar esse preço. Então, cada decisão que você tomar, cada ação que você vai tomar, tome essa ação conscientemente, faça ela conscientemente. Porque ao fazer conscientemente, não agir por impulso, não agir pela coletividade, não fazer porque todo mundo está fazendo, todo mundo fez igual, então eu vou fazer. Isso não é desculpa. A vida é sua e você decide o que você faz da sua vida. Você que decide o que é bom, o que é mal para você. E uma coisa que eu sempre digo para todos os meus alunos, quem é meu aluno sabe disso, eu sempre falo de vez em quando, não acreditem em nada do que eu estou dizendo. Não me sigam porque eu estou falando, eu falo bonito, e aí, então eu vou seguir e obedecer o Robson. Não, pensem em cada coisa que vocês vão fazer da vida, cada decisão que vocês vão tomar. Isso é prudência, isso é sabedoria, isso é Atena. E essa é uma força, principalmente feminina. Usem isso ao seu favor. Essas forças que eu vou falar dessas 6 deusas aqui, é bom que vocês guardem isso como se fosse assim, a natureza, esse é o presente que a natureza me deu. Porque a natureza deu para nós, mais, para uns mais, outros menos, um conjunto de presentes. Para vocês, mulheres, esse é um presente da natureza. A sabedoria, a prudência, a capacidade de decidir por si próprias. Usem isso, porque eu posso ganhar um presente, passar a vida inteira fechada, a caixa fechada, eu nunca abrir, eu não sei o que tem dentro. E eu nunca vou saber quem eu sou, nunca vou saber o meu potencial. Vocês estão sabendo agora. Esse é um potencial de vocês. Um potencial humano, mas principalmente feminino, da prudência, da sabedoria. Ok? A segunda deusa que a gente vai falar é Afrodite. Deusa do amor, deusa da beleza. Afrodite, ela é interessante, porque ela é a única das quais a gente vai falar aí, que ela não tem pai e mãe, ela só tem uma origem. Ela é filha de Uranus. Uranus é o céu estrelado. Antes de Zeus, antes de Cronos, que era pai de Zeus, existiu Uranus, a primeira grande deidade grega. E antes não havia mais nada. Uranus gera Afrodite de si própria. Então, Afrodite, que é essa deusa do amor, ela nasce da unidade, ela nasce do uno para gerar a unidade, para gerar a harmonia. Então, o amor, que é essa força representada por Afrodite, é essa força de união. Um filósofo do século passado, do século XIX, para o século XX, Sirihan, certa vez ele fala assim, o amor é recuperação da unidade na multiplicidade. Então, o amor é capaz de unir as coisas, de unir 2 corações de tal forma que esses 2 corações se tornem uma unidade, deixa de ser uma dualidade. Esse é o símbolo, inclusive, da concórdia, coração com coração, que é representado pelo abraço. Quando a gente abraça, a gente está colocando nosso coração perto do coração do outro. Essa concórdia, esse coração com coração, 2 corações unidos, é o que representa essa força do amor. O amor, ao contrário do que a gente imagina, o amor não é uma emoção. Nem sequer o amor é um sentimento. O amor é uma força. É uma das forças que movimentam o universo todo. O amor, cuja expressão no ser humano principal é a mulher, é uma das forças que movimentam e fazem surgir o universo inteiro. O amor ele é muito semelhante com a força da gravidade, por exemplo. Se você reparar o Sol, ele está numa distância exata da Terra, aliás, ele atrai a Terra, atrai os outros planetas, numa distância exata, porque a gente nem está próximo demais, nem se afasta demais.
O amor é exatamente isso. Alguém que escreve muito bem sobre o amor é um poeta libanês chamado Khalil Gibran. E ele vai falar sobre casamento, por exemplo, sobre amor entre duas pessoas. Ele vai dizer algo muito bonito. Assim, olha, vocês devem ser como o carvalho e o cipreste. Crescem lado a lado, mas não um à sombra do outro. Vocês devem ser como duas cordas de um instrumento que precisa de um distanciamento para poder vibrar, porque se as cordas estiverem emaranhadas, elas não vibram. Eu gosto muito dessa ideia da gravidade, porque o poder da gravidade ele faz isso, ele atrai, mas ele atrai até um limite, porque existe uma força contrária, existe uma separação. Então, o amor de verdade não é grudado, não é aquela coisa. Ele é um distanciamento saudável que permite que um e o outro respire, e cada um tenha a sua vida, e essas vidas que são únicas, elas se desenvolvem no seu potencial, sem um sufocar o outro, sem um tirar do outro, sem que um tenha que vampirizar o outro para que possa se destacar, e sem que um tenha que se anular para que o outro apareça. O amor verdadeiro é um amor que é uma força que constrói, nunca destrói. Se alguém está numa relação em que um dos dois está se sentindo destruído, comece a desconfiar que isso não é amor. Não é um amor verdadeiro. E a Afrodite, ela representa exatamente essa força desse amor. A heroína que eu trago para vocês, que traduz essa ideia de Afrodite, é Alceste. A história de Alceste, que significa, a palavra Alceste significa a valorosa, é a seguinte: Alceste casa com Admeto, que era um rei de um lugar chamado Feras. E esse Admeto era um cara muito impetuoso, muito brabo, muito brigão. Não era uma má pessoa, mas era uma pessoa muito grosseira. Mas a Alceste, ainda que fosse um casamento arranjado, ainda que fosse um casamento muito jovem, ela casou muito jovem, ela realmente amava o seu marido. E no casamento, na cerimônia de casamento, os noivos deviam fazer sacrifícios, oferendas aos deuses. E o danado do Admeto esquece de fazer a oferenda para Artemis, que era a deusa da pureza. A gente vai falar dela daqui a pouco. E Artemis fica ofendida, porque ele, sendo um rei, não deveria ter esquecido dela, da pureza. Mas o Admeto não era exatamente puro, então era um cara que ela acabou esquecendo e a deusa ficou brava com ele e o condenou à morte. Um oráculo foi lá falar com ele e disse assim: olha, você vai pagar por isso, você vai morrer, a menos que alguém se ofereça para morrer no seu lugar. Alguém puro se ofereça para morrer no seu lugar. E aí Admeto, como era rei, e era um rei guerreiro, um rei, apesar de impetuoso, que fazia bem aos seus súditos, né? Ele beneficiava seus súditos, ele pensou: bom, algum súdito meu vai se oferecer. Eu também tenho meus pais de repente podem se oferecer, já são velhos, podem se oferecer para morrer no meu lugar. Só que na hora que ele comunicou isso para a cidade, essa sentença da deusa, não apareceu ninguém. Ninguém que estava disposto a morrer pelo... Nem os pais dele estavam dispostos a morrer pelo Admeto. E ele já estava se dando por perdido. Até que Alcestes, a jovem esposa dele, recém-casada, que ele nem achava que o amava tanto assim, vai e oferece. Diz assim: não, eu morro no seu lugar. Olha só que coragem dessa menina. Ela que representava esse amor, porque ela realmente amava lá o Admeto, e ela vai e se oferece. O Admeto fica tocado com aquilo, porque ele esperava qualquer um, menos ela. E a menina vai lá e se oferece para sacrifício, para um sacro ofício de se entregar naquela situação, para que a cidade não ficasse sem rei, porque ele era o rei, ele ia perder o rei da cidade. E a cidade lá, o país, precisava de um rei. Eu sei que a história se desenrola de tal forma que o Hércules, a história tem Hércules no meio, o Hércules estava passando por lá, fica sabendo disso, vai visitar a situação, e aí a Alceste estava lá esperando a morte vir levá-la, e o Hércules vai e luta com a morte, porque ele olha e diz: não é possível, essa mulher é muito virtuosa, a morte não pode vir levar essa mulher desse. E luta com ela, com a morte. Essa cena que vocês estão vendo aí é de um quadro que mostra exatamente o Hércules empurrando a morte, dizendo: não, aqui você não vai pegar ela não. E aí ela não morre, no final da história. Isso é um mito, viu, gente? Estou falando, às vezes são uma história que faz sem pé na cabeça, isso é um mito. Como os mitos bíblicos também, às vezes não parece pé na cabeça, a gente tem que entender isso como símbolos. Mas o que isso representa para a gente? O amor, especialmente o amor feminino, ele tem uma força, um poder, uma capacidade de sacrifício impressionante, de sacro ofício, de fazer o que é necessário pelo que ela ama, pelo que ela dá valor real. Seja uma pessoa, seja uma ideia, seja um ideal, seja um princípio, a mulher, o feminino, tem uma potência
que é gerada pelo amor. Um dia desse, eu estava aqui, alguns anos atrás, eu moro num prédio que fica no 5º andar. E no final da rua do meu prédio, lá, no final, assim, uns 2, 3 quilômetros no final da rua, tem uma comunidade, uma favela, um lugar onde as pessoas moram que são mais carentes. E eu estava conversando com um filho meu, estava recebendo uma visita de um filho meu, a gente estava aqui de madrugada, batendo papo, conversando, e eu escuto, de madrugada já você não tem muito barulho de carro, não tem nada. E eu escuto um barulho de alguém meio que chorando, meio que... E aí eu vou para a janela e olho, e eu vejo uma cena que eu fiquei marcado até hoje com isso, porque era uma senhora, não era jovem, era uma senhora já, de uma certa idade, e ela estava vindo carregando, não era uma criança, era um adolescente. O menino devia ter uns 13 para 14 anos, assim, era um adolescente pesado. E era uma senhora fraquinha, magrinha, pequenininha. Mas essa senhora, ele estava doente, ele estava com algum problema, estava passando mal. Essa senhora provavelmente estava vindo lá dessa comunidade, a uns 2, 3 quilômetros, já tinha andado tudo isso até aqui, carregando o filho, porque provavelmente não achou quem trouxesse, e estava tentando levar para um hospital que fica mais ou menos uns 3, 4 quilômetros daqui de onde eu estou. E era impressionante essa cena, como é que essa mulher teve força para carregar esse jovem? De onde que veio essa força? Até que alguém foi, pegou ela de carro, levou ela até o hospital e ajudou ela. Mas de onde que essa pessoa tirou essa força? Como é que gera isso? Uma mulher fraca, uma mulher pequena, se dissesse para ela, olha, eu te dou R$1.000 para você carregar o mesmo peso que seria do filho dela, dali até aqui, ela não conseguiria, mas por amor, ela conseguiu. É uma força que é gerada, que vocês têm. Está dentro dessa caixa de ferramentas que a natureza deu para vocês, que faz com que vocês, na hora que precisam se sacrificar ou fazer um sacro ofício por aquilo que vocês amam, vocês fazem. Dormem tarde, não dormem, ficam até varam noite. Quem já teve filho sabe que alguma vez já teve que varar a noite por causa do filho, para cuidar do filho, pelas coisas que vocês amam. Eu tenho minha amiga, minha mais nova amiga Daniela, que está aí assistindo. Ela tem um trabalho que ela faz muito bonito com mulheres que ela atende. Eu tenho certeza que ela já varou noite, passou noite acordada fazendo o que ela precisava fazer para ajudar essas mulheres. Não era por dinheiro, é porque é por amor. Porque dinheiro não motiva você fazer isso, perder uma noite de sono, deixar de estar com seu filho, ou com a sua filha no caso dela, para poder ver como resolve isso, como ajuda essa pessoa. O que é que dá essa força? Amor é um poder que vocês têm. O poder que a Afrodite traz para vocês. Ok? Até aí? Artemis, a terceira das deusas. Artemis, ela é irmã gêmea de Apolo. Apolo é aquele que não tem polos. Artemis, ela representa a pureza. Ah, que ficou chateada lá com a Deméter. Ela é filha de Leto, a mãe dela. Leto é a modéstia. E de Zeus, o poder. Então, quando o poder passa pela modéstia, gera pureza. O que é que isso significa? Olha só que bonito que os gregos fazem. Lembra daquele nous psique soma? Nous é Zeus, é o ideal, é o poder, de onde vem a força. Soma é aqui onde a gente está, já é o mundo concreto. Soma é o mundo concreto, onde a gente já está aqui nesse momento. E psique é por onde passa essa força. Os orientais, eles têm uma forma de trazer isso muito bonita, que ele fala do bambu. Eles têm um cano de bambu. Ele diz assim, olha, se você sopra pelo cano de um bambu, se ele estiver limpo, só vai passar ali e vai sair do outro lado só o ar, só o vento. Mas se no cano de bambu tiver sujeira, quando você soprar, o que vai sair do outro lado? A sujeira. Então, essa psique, por onde passa a força, o poder de Zeus, para que chegue no mundo manifestado, ele vai passar pela nossa psique. Se na nossa psique tiver vaidade, se na nossa psique tiver arrogância, se na nossa psique tiver preconceitos, se na nossa psique tiver pensamentos conflitantes, limitantes, esse poder vai passar pela psique, por esse cano, poluído com essas coisas. Ele perde potência, ele não chega com a força dele, ele não chega puro. Então, Artemis, ela representa isso, ela sendo filha da modéstia, porque quando eu faço bem um trabalho, se eu estiver dando bem essa aula, é claro, eu treinei, eu estudei, mas para eu dar bem essa aula, eu estou representando essas forças. Essas forças, esses poderes querem ser representados. Agora, se eu estou dando essa aula e por ela eu vou fazer passar a minha vaidade, o meu orgulho, as minhas limitações, o que é que vai sair do outro lado? Entra um poder puro, limpo, do outro lado sai
esse poder contaminado, menos potente, menos forte. Vocês têm essa capacidade da pureza. Essa pureza feminina é capaz de captar uma ideia e trazer essa ideia de uma forma mais pura, mais limpa. Por isso que muitos empresários gostam de trabalhar quando trabalham com mulheres, porque parece que vocês têm menos isso, menos essa arrogância, essa vaidade negativa, que acaba poluindo as ideias. As leis chegam com uma certa distorção. E aí a heroína que eu trouxe associada a Artemis é essa moça aí, Ifigênia, cujo nome significa a pura. Ifigênia é filha de Agamenon. Agamenon é aquele lá que vai invadir Troia. Agamenon ele já tinha intenção de invadir Troia. Ele já queria invadir Troia. O rapto de Helena foi só uma justificativa, só foi um pretexto para ele invadir. Ele já queria invadir. E esse Agamenon ele era casado com a Cletemnóstris, que é essa mulher que está atrás aí, a Ifigênia, essa mocinha com flores no cabelo, e a mãe dela, a Cletemnóstris, essa que está aí atrás com uma cara meio chorosa. Essa Cletemnóstris era a irmã da Helena, que foi sequestrada, da Helena de Troia, que justificou a invasão de Troia, que o Agamenon já queria fazer. O Agamenon não era um rei lá dos melhores, dos mais legais, né? Um tirano, era um cara ruim. Mas ele tinha... Então ele arranjou esse pretexto. Opa, sequestrar a Helena vai ser o pretexto. Vou invadir Troia e agora ninguém vai poder falar nada. E aí ele junta todo o exército, ele consegue mobilizar toda a Grécia para invadir Troia. Troia é uma cidade grande, uma potência, mas ele consegue juntar o exército dele para invadir e eles têm que ir de navio para lá. Só que acontece que ele entra todo mundo no navio e cadê o vento? Não tinha vento. Passaram vários dias, não tinha uma brisazinha para levar aqueles navios até Troia. E ele fica... Alguma coisa tem que ser feita. Então ele vai, como era costume lá entre os gregos, ele vai até um oráculo para saber o que é que eu faço. E esse o que é que eu faço? O oráculo diz para ele assim, olha, na verdade, você vai ter que sacrificar a sua filha mais pura para poder os deuses do vento voltarem a funcionar. Voltarem a funcionar o seu navio. E ele estava tão maluco nessa busca de tentar invadir Troia, que ele não pensou duas vezes. Tudo bem, minha filha mais pura, quem é? Ifigênia, vai ser ela. Só que ele manda chamar Ifigênia, e como a mãe dela não ia ser louca de deixar a filha aí para ser sacrificada, se ele falasse isso, ele mente, ele manda buscar a menina, mas diz para a mãe, olha, na verdade, é para que a Ifigênia case com Aquiles, o herói, que era uma honra casar com Aquiles. Aquiles era um grande herói grego. E era mentira. Na verdade, Aquiles nem sabia do que estava acontecendo. Ele queria a menina para sacrificar. Quando ela chega, ele conta. Ele diz, olha, na verdade, eu mandei chamar aqui porque ela tem que ser sacrificada para a gente poder ter vento. A mãe fica revoltada. Aquiles fica sabendo daquilo e fica revoltado. Nessa cena daí, ele está tentando proteger, está tentando bater em Agamenon para proteger Ifigênia, porque ele acha absurdo aquilo, ela ser morta por aquele motivo. Mas Ifigênia disse, não, eu acredito nas leis da natureza. E não precisa, não. Eu aceito o sacrifício, eu vou me sacrificar por isso. Lembrando, gente, isso é um mito, tá? Pega as histórias ao pé da letra. Ela resolve se sacrificar para que a história aconteça. Ela pensa, essa história precisa acontecer. Então, se é preciso que eu me sacrifique, eu vou me sacrificar. Só que na hora H dela ser sacrificada, Artemis, a deusa, troca e não permite que ela seja sacrificada, como provavelmente também não ia permitir que a Alceste fosse sacrificada. Ela troca a Ifigênia por uma corça. Aliás, essa história não é nova. Na Bíblia a gente vai ver também mitos que vão tratar desse caso. O Abraão, dito para ele que ele tem que sacrificar Isaac para provar a fé dele, e ele vai sacrificar, e na hora ele diz assim, não, na verdade sacrifica a ovelha no lugar de Isaac. O que é que representa isso no mito, de que, em vez do humano que ia se oferecer para sacrifício, sacrifica o animal? Porque o que a gente tem que sacrificar para que as coisas aconteçam é o nosso eu animal. Nós temos as nossas paixões, os nossos instintos, os nossos desejos. São esses que a gente tem que sacrificar, esses que tem que morrer, para que o nosso eu superior possa brilhar, possa alcançar as coisas os sonhos que ele precisa alcançar. Então, quando eu realmente amo algo, eu sacrifico o meu eu animal, os meus desejos, os meus instintos. Se você, por exemplo, você ama mesmo um amigo seu que está precisando de ajuda, precisando de você está morrendo de cansado, mas o cara é seu amigo, você ama ele, você quer ajudar. Você não fica uma noite acordado com ele? Você não sacrifica o sono? Se você ama seu filho e você não tem, sei lá, por algum motivo você tem pouca comida para você e para ele, você come primeiro e deixa ele com fome ou faz o contrário? A gente, quando ama, a gente sacrifica os nossos instintos, mesmo de sobrevivência, mesmo de reprodução, seja o que for, a gente sacrifica, porque
O amor é mais forte, ele vence isso. E a Ifigênia representa essa força de Artemis, essa pureza que é capaz de, se for preciso, eu sacrifico os meus instintos, o meu eu animal, para que eu seja mais forte, para que eu possa vencer. E aí ela demonstrou ao fazer isso, essa disponibilidade em se sacrificar, confiança na justiça divina, ou na natureza, na capacidade de sacrifício pessoal. Vocês já pensaram que uma mulher tem que sacrificar o que ela abre mão, por exemplo, para ter um filho? Abre mão, às vezes, do corpo dela, noite de sono, cansaço, às vezes do coração, porque o coração da mulher ela quer dar o melhor para o filho, mas ela sabe que precisa dar o que é necessário para ele crescer. E às vezes ela tem que dar um não para ele, com o coração doído. Imagina quanto dói isso. Você dizer não para um filho porque você sabe que é o melhor para ele, quando na verdade você queria dizer sim. Quando você não tem e você tem, como diz a música do Djavan, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar, as mulheres sabem. Porque toda mulher já fez algum sacrifício na vida pelo que ela ama, pelas coisas que ela ama. Seja um projeto, seja um filho, seja um amor, seja qualquer coisa. Ela sabe. Porque esse é o poder de Artemis, a pureza de Artemis, de fazer o que é preciso. E aí, chegamos em Deméter, a generosidade. Deméter é a deusa da agricultura, lá na Grécia. Ela é filha de Reia. Reia, a deusa Reia, significa o fluir. Aliás, todas as próximas três deusas que eu vou falar são filhas de Reia e de Cronos, têm os mesmos pais. Deméter é filha de Reia, que é o fluir, e filha de Cronos. Cronos é o tempo real. E ela representa a generosidade. A generosidade não significa dar. Generosidade é gerar para dar. Deméter, ela é generosidade de generale, que é gerar para dar vida. A vida é um fruto da generosidade da natureza com a gente. E aí, ela é filha desse fluir com esse tempo real. Cronos, por que ele é o tempo real? Porque existe o tempo cronológico, o tempo que a gente conta no relógio, mas o tempo para os gregos, o tempo real para os gregos, era o quanto eu estou próximo do ideal que eu deveria ser. O quanto eu tenho mais consciência. O quanto eu cresci, o quanto eu aprendi com a vida. Se você pegar, às vezes você vai pegar uma pessoa você faz um perfil psicológico de uma pessoa. E aí, nesse perfil psicológico, você vê como é que ela é agora, quais são os problemas dela, quais são as dificuldades. Aí você conhece uma pessoa e você sabe, a pessoa tem tal problema, tem tal dificuldade, tem tal medo na vida. Aí você dá um lapso de tempo, passa 10 anos sem ver aquela pessoa. E você encontra a pessoa daqui a 10 anos, ou 15 anos, e você vai começar a identificar que a pessoa tem os mesmos medos, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Ou seja, em 15 anos passou o tempo cronológico, mas não passou o tempo real para aquela pessoa, porque ela não cresceu, ela não aprendeu a ter outros problemas, ela não aprendeu a resolver aqueles problemas para agora avançar e ter outros mais difíceis, porque a vida é sempre assim, a vida sempre propõe problemas mais difíceis. Se eu ainda estou resolvendo o problema de 10, 20 anos atrás, é porque naquele aspecto eu não cresci na vida, eu fiquei travado. Então, o tempo real é isso. E quando eu estou falando desse tempo real, os gregos entendiam que é essa minha aproximação com o Olimpo. Quanto mais próximo eu estou do Olimpo, mais próximo eu estou da minha consciência real. E aí vai aparecer Deméter, que é Deia Mater, deusa mãe. Porque ela ajuda os seres, com a sua generosidade, ela ajuda os seres humanos a cumprir os seus ciclos na vida e, ao cumprir um ciclo, passar para o próximo. Cumprir outro, passar para o próximo. Então, ela ajuda a nossa alma a amadurecer através da generosidade, de provas, de dificuldades. Mas aí a gente vai vencendo os ciclos. A gente, às vezes, fica muito preso num ciclo e não sai dele. Porque a gente, às vezes, gosta demais de um ciclo e não quer largar para ir para o próximo. E a gente fica preso lá atrás. A vida é um fluir. Ela é filha do fluir. A felicidade é fluir. Se você não fluir, você não é feliz. Se a vida não fluir através de você, você não é feliz. A vida fica travada. Tem uma coisa que às vezes eu escuto as pessoas falar que eu fico, meu Deus, como é que a pessoa fala um absurdo desse? E às vezes a pessoa está num momento muito feliz da vida, muito alegre, que as coisas estão indo muito bem, num amor, numa paixão, e faz assim, eu queria que o tempo parasse. Isso é uma bobagem tão grande, porque o tempo parar naquele instante é você estancar a vida. Só tem um jeito do tempo parar, daquele momento parar, você morrendo. Acho que não é isso que você quer. As coisas, elas fluem. Uma hora é agradável, outra hora é desagradável, mas tem que fluir. E isso gera a felicidade da vida. A melhor coisa que você pode fazer por alguém que você ama é crescer. Cresça, porque isso vai ser o melhor que você vai poder fazer para os seus filhos, para quem está perto de você, para os seus parentes, para quem você ama. Cresça.
A heroína que está associada aqui a Deméter é Ariadne. Ariadne, que vem de Ária, a nobre. Ariadne é a representação na mitologia grega da alma humana. Ela é filha de Minos, que é rei de Creta. Da história do Minotauro, vocês devem, todo mundo já ouviu essa história do Minotauro, mas resumidamente, lá em Creta existe um monstro. Tem toda uma mitologia, não vou entrar em detalhe dela, porque tem muitos significados aí, mas existia um monstro que vivia num labirinto. É um labirinto muito bem feito, que não era para ninguém poder sair de lá, porque esse monstro nunca podia sair de lá. E nesse labirinto vivia esse tal desse Minotauro, um monstro terrível. E para esse Minotauro ser alimentado, o rei de Creta, que tinha Atenas como, nessa época, subjugada a ele, ele mandava buscar de Atenas todo ano 7 moças e 7 rapazes, para que eles pudessem servir de comida. E ele jogava esses 7 moços e 7 rapazes no labirinto. Uma hora o Minotauro ia achando eles e ia devorando esses 7 moços e esses 7 rapazes, jovens, que é um símbolo muito interessante que a minha amiga Marcela me ensinou uma vez, que representa que quando você... Porque o Minotauro ele tem cabeça de animal. Então, isso representa que quando você perde a sua cabeça humana, você começa a devorar a sua juventude. Então, esse é o símbolo do Minotauro, quando ele comia esses moços e esses rapazes. Mas aí, um herói grego chamado Teseu resolve acabar com isso. Então, ele diz lá para o pai dele, diz assim, pai, deixa que eu vou, ele era o príncipe, né? Deixa que eu vou lá e vou matar esse Minotauro para acabar com essa história de ele estar vindo aqui e trazer comer os nossos jovens e as nossas moças. E ele vai com essa disposição, e ele era um herói, ele tinha capacidade mesmo para matar o Minotauro. Só que tinha um problema, não era só matar o Minotauro, ele tinha que entrar dentro de um labirinto, que era um labirinto que não dava para sair, por isso que o Minotauro estava preso lá, muito complexo, e ele matava e depois ele ia ficar preso lá, ia morrer de todo jeito. Quem resolve esse problema para ele? Ariadne, filha de Minos, que ela se apaixona na história, no mito, ela se apaixona pelo Teseu, e entrega para ele um novelo de fio de prata. E diz, olha, você leva esse novelo, eu vou ficar aqui na porta segurando, você vai desfazendo esse novelo, faz a sua missão, quando você matar o Minotauro, você segue o novelo de volta, que você vai chegar até mim. E o Teseu faz exatamente isso, consegue matar, e graças ao fio de Ariadne, ele consegue voltar. Esse fio de Ariadne é a representação da nossa alma humana, porque a nossa alma é esse fio que faz com que eu possa entrar lá na profundeza dos meus infernos, na profundeza dos meus subconscientes, onde estão os meus medos, os meus temores, os meus gatilhos, onde estão os meus pensamentos limitantes, e possa ir para matar essas criaturas que nos fazem mal, converter elas numa força positiva, e aí possibilita que eu vá lá e saia. Porque eu tenho que entrar dentro de mim, de vez em quando, enfrentar os meus desafios internos, mas eu não posso ficar preso lá dentro. Eu tenho que ir para a vida, eu tenho que ir para o mundo. E o fio de Ariadne faz essa magia. Aí conta a história que, depois que consegue fazer isso, Teseu pega Ariadne e vai sair de Creta e leva Ariadne junto. Só que aí, Teseu ele começa a ficar... Veja como são as coisas. Um herói, às vezes é um herói em um determinado momento e muda do outro. Porque ele começa a ficar muito arrogante. Ele começa a se achar muito importante. E ele leva Ariadne, porque ajudou ele, mas eles param numa ilha e o Teseu pensa assim, ok, eu não tenho obrigação com essa moça. E ele abandona a Ariadne na ilha. Ela está dormindo, ele vai embora e deixa ela lá, ela acorda sozinha e o seu herói não está mais lá. Se sente abandonada. Conta o mito que depois disso, depois que Teseu abandona a Ariadne, a vida dele, desce, ladeira abaixo, só é problema. Por quê? Porque ele abandonou a sua alma. Ele largou, em nome da sua aventura, das suas paixões, ele deixou a sua alma. Largou aquela que lhe mostrava o caminho. Porque a Ariadne, o fio de Ariadne, é aquela que conduz, aquela que me leva para o caminho. Aí ele abandona a Ariadne, né? Conta a história que o deus Dionísio vai lá e censura o Teseu e diz assim, olha, você não merece ela, você não é digno dela. Realmente ela não era capaz de se unir. E aí o Deus Dionísio, vai até a ilha, resgatar a Ariadne, e ele casa com a Ariadne. Isso é que é dar por volta por cima, né? Que chegar para o ex e dizer assim, lamenta aí, você não me quis, mas um Deus me quis, um Deus grego me quis. E é interessante porque, se você vai ler as histórias dos deuses gregos, né, as mitologias, lembrando a mitologia, é comum que os deuses tenham várias mulheres, várias esposas, né? Os Zeus mesmo, você já viu aí, filho de várias deusas com Zeus. Mas o Diógenes não. Ele é o único deus da mitologia grega que é monogâmico.
Ele casou com a Ariadne e foi totalmente só Ariadne na vida. Ele não teve outras esposas. Por quê? Porque ela era a única que tinha nobreza suficiente para casar com Dionísio e ele fica casado com ela toda a eternidade. E é um grande Deus, um grande Deus. E aí a Ariadne, filha de Deméter, simbolicamente, inspirada por Deméter, essa deusa da generosidade, ela é generosa porque ela é aquela que conduz, como ela conduziu o Teseu no labirinto. Tem uma palavra grega chamada, de onde vem pedagogos, que é paidagogos, que significa conduzir as crianças. Paidagogos significa conduzir as crianças. E esse é o trabalho que a Ariadne faz, generosamente, inspirada por Deméter, conduzir um ser humano do que ele é agora para o que ele pode ser. Que, aliás, vocês vão ver que, de uma forma geral, a educação é uma vocação que muitas vezes chama as mulheres. Por isso, porque ela já tem naturalmente essa tendência de conduzir o ser humano para que ele possa ser o que é melhor. Educar vem de eduzir. Eduzir significa não colocar coisas na cabeça de uma pessoa, mas tirar de dentro dela o melhor que ela tem. E esse é o papel generoso de Deméter. Tirar de dentro das pessoas o melhor que ela tem. Daí vem outra filha de Réia com Cronos, que é Hera. Hera é uma deusa que, às vezes, você olha assim na mitologia e pensa assim, essa deusa é muito má. Hera é quem provoca as provas de Hércules. Sabe aquelas 12 provas de Hércules, os 12 trabalhos que o Hércules, cada um é pior do que o outro, enfrentar monstros. Mas veja só, interessante isso, porque Hércules é a forma como os romanos chamam. Os gregos chamavam esse herói de Heracles. Heracles de Hera. Heracles significa literalmente a glória de Hera. Então, o herói Hércules, que foi provado por Hera, que parece que ela era inimiga dele, no final adota esse nome que significa a glória de Hera. Porque Hera é a deusa que nos prova. Hera é a deusa do compromisso, filha também de Réia, do fluido, de Cronos, do tempo real. Hera é a capacidade, representa a capacidade de me comprometer com as coisas. Essa capacidade do compromisso. Nessa live que eu estava falando para vocês, que eu fiz com a Daniela na sexta-feira, a gente teve um momento que a gente falou disso, da necessidade de responsabilidade, que a gente tem medo da responsabilidade, de ser autorresponsável pela nossa vida. E a gente fica nesse medo sem assumir compromissos. Mas você não cresce sem compromissos. Hera quer que você cresça. A vida quer que você cresça. Só que crescer dói. E a gente foge do compromisso de crescer porque a gente tem medo da dor. Mas a dor é necessária para que a gente possa ultrapassá-la, para que a gente possa ser mais forte. E Hera faz exatamente esse papel. Ela nos coloca nessa necessidade de a gente enfrentar o desafio e vencer. Eu falei para vocês lá no começo desse impulso masculino e feminino que dá origem para todas as coisas. E veja só como é que esse impulso acontece e como é que Hera tem tudo a ver com isso. A gente está aqui, o impulso feminino, o impulso Prakriti, ele é nesse sentido aqui, nesse sentido horizontal. É o impulso da estabilidade. O feminino gosta da estabilidade. Eu tenho um aspecto feminino que gosto da estabilidade. Eu quero que a coisa fique estável. Só que existe um outro impulso, que é o impulso masculino, que é o impulso vertical, é o impulso da horizontalidade. Então, eu estou aqui na minha vidinha tranquila, horizontal, parece que está tudo bem na minha famosa zona de conforto. Aí eu tenho essa zona de conforto, que para mim está tranquila, e aí chega de repente bate numa parede, que é esse impulso vertical. Aí bate nessa parede e eu fico assim, eita, tá difícil. Agora ficou difícil, estava bom e de repente ficou difícil. Isso é Hera. Hera colocando um bloqueio na minha frente, dizendo assim, eu quero que você seja capaz de subir. Eu quero que você seja capaz de alcançar um próximo patamar, um próximo nível. Enquanto eu ficar batendo nessa parede, eu não vou. Mas eu quero ficar eu não quero assumir o compromisso de subir. Eu quero ficar como eu estava antes. Eu quero voltar para o estado anterior. Só que não é possível mais. Aí a vida começa a ficar difícil, ficar complicada. Tem uma única saída, que é o que Hera aponta. Você tem que aprender a subir. Na hora que você aprende a subir, veja que interessante. Estava aqui, aí você sobe para cá. Aí você chega no próximo nível e tem uma nova estabilidade. Passa um tempo com essa nova estabilidade. Essa nova estabilidade vai chegar a um limite que vai ter outra barreira, que você vai ter que subir de novo. Isso está formando uma escadinha, que é a escadinha do evoluir, do progresso. Porque só o impulso de subir vertical, ele não se sustenta, ele cai. Só o impulso horizontal da estabilidade também não te leva para canto nenhum. Os dois juntos, subir,
estabilidade, subir estabilidade, aí sim você tem progresso na vida. Aí você cresce. Isso é era te mostrando como é que você deve levar a sua vida. Quem quer crescer tem que se comprometer. E vai ter provas, vai ter dificuldades. E essas dificuldades são boas, porque elas estão apontando que você está no caminho certo. A vida tem leis, tem protocolos que regem o crescimento humano. E Hera zela por essas leis, por esses protocolos. A heroína que está associada a Hera é Penélope. Penélope é esposa de Ulisses. Ulisses é um personagem muito conhecido da Odisseia de Homero. Existe a Odisseia, existe a Ilíada, são dois livros de Homero. E na Odisseia, Ulisses é o personagem principal, embora na Ilíada ele também participe com muito destaque. E Penélope significa, a palavra Penélope é pene de fio e ópis de olho. Então, é o olho que mantém o fio, que mantém a condução. Ela, como esposa de Ulisses, Ulisses viaja para a guerra de Troia, aquela que Agamenon provocou. Ele viaja para a guerra de Troia, e aí ele está voltando. Só que ele acontece um monte de coisa, também outra história muito comprida, muito bonita. Acontece um monte de coisa na história de Ulisses, que, em vez de ele voltar rapidamente, em poucos meses era para ter voltado para casa, ele leva 10 anos andando pelo mar sem conseguir voltar para casa. E a sua esposa, Penélope, que estava lá em Ítaca, na terra onde Ulisses era rei, ela mantém tudo funcionando. Talvez até melhor do que o próprio Ulisses. Ela mantém tudo em ordem, tudo funcionando. O país, a cidade se mantém de pé por causa de Penélope. Até a mãe dele desiste de esperar Ulisses, mas não Penélope. Ela se mantém, porque ela deixa tudo preparado para a volta de Ulisses. Ela mantém esse fio intacto da possibilidade de Ulisses voltar. Ela mantém o mito de Ulisses, ela mantém a história de Ulisses. E o país, a cidade, estava tentando sair daquilo. Inclusive, começa a aparecer pretendente, porque todo mundo já estava dando Ulisses como morto, menos Penélope. E começa a aparecer pretendentes, não exatamente por ela, porque sabiam que quem casasse com ela se tornaria rei. E ela não queria um outro rei, ela já tinha um rei que ela tinha escolhido, que era Ulisses. E aí, como a situação está muito complicada, porque até a lei do país, da cidade, dizia que ela tinha que casar com alguém para que alguém fosse rei, não podia ficar sem rei durante tanto tempo, ela inventa uma estratégia, um estratagema. Ela diz assim, tudo bem, olha, vocês querem, eu vou casar com um de vocês. Mas eu estou tecendo um tapete aqui, que é um tapete mortuário para o meu sogro. Assim que eu terminar esse tapete, tecer esse tapete, eu escolho um de vocês para casar. Só que o que ela fazia? Ela passava o dia tecendo o tapete, e à noite ela desfazia. Então ela estava sempre tecendo, nunca acabava esse tapete, nunca terminava de fazer esse tapete. Ou seja, ela deu um jeito de manter a paciência, a perseverança e não desistir do que ela amava. E ela conservou Ítaca pronta para a volta de Ulisses. Ela representa a Hera porque ela representa o compromisso, a lealdade. Aí alguém vai dizer, ela era leal ao esposo. Não, ela era leal a ela própria. Uma mulher, como qualquer ser humano, em primeiro lugar, tem que ser leal e compromissado consigo, mais do que com o outro, mais do que com o marido, mais do que com o filho, mais do que com o pai, tem que ser compromissado consigo, tem que ser leal a si próprio. Porque você é um ser humano que está vivendo a sua vida, e você tem que ser leal a isso, a sua vida. E Penélope representava bem essa fidelidade a si mesmo. E a última deusa da qual a gente vai falar é Hestia. Hestia é a deusa que representa a sacralização e a nossa identidade. Identidade é o sagrado. Ela, na cultura romana, ela vai ser chamada de Vestia, e ela guarda o fogo. Fogo é um elemento sempre na horizontal, sempre voltado para o sagrado, para o divino. Ela também é filha de Reia, do Fluir, também filha de Cronos, do tempo real. E ela representa isso. O que é sagrado na sua vida? O sagrado é algo que a gente deve ter em mente sempre. O Immanuel Kant, um filósofo mais moderno, ele vai dizer que dá um conselho para a gente, que a gente deveria pensar em algo que é sagrado para a gente, e cada coisa que a gente fizesse na vida, em cada momento perguntar assim, isso que eu estou fazendo agora, eu posso fazer em nome dessa coisa que eu considero sagrado? Isso daria uma referência para a gente saber se o que a gente faz é bom ou mal. Porque tem coisas que eu posso sacralizar e tem coisas que eu não posso sacralizar. Eu posso sacralizar coisas simples, eu posso lavar uma louça e fazer desse momento um momento sagrado, se eu estiver presente, se for realmente, eu estou ali envolvido, estou aprendendo com aquilo, isso é sagrado. Agora, tem coisa que não dá para sacralizar. Roubar, por exemplo, como é que você vai sacralizar? Então, você tem uma ideia assim, isso que eu estou fazendo agora, se eu tivesse diante dessa coisa que eu considero sagrado, essa pessoa que eu considero sagrada, eu estaria fazendo isso? Eu seria do jeito que eu estou sendo agora?
A gente tem duas possibilidades na vida: sacralizar a vida ou banalizar a vida. É outra possibilidade. Quando eu não sacralizo, eu banalizo. Quem é mais velho deve lembrar que a gente costumava sentar para jantar, para almoçar, a gente sentava na mesa, botava a mesa bonita, arrumava tudo, as pessoas sentavam, pai, filho, os filhos, a esposa, sentava, alguém fazia uma oração, falava uma coisa bonita. Isso era um momento de sacralização daquela coisa bem simples, que é comer, que é almoçar. O que é que a gente tem feito ultimamente? Banaliza isso. Cada um pega seu prato, senta na frente da televisão, come uma hora pega o celular e fica vendo o celular enquanto o outro está fazendo outra coisa. Ou seja, e um momento que poderia ser sagrado, a gente banaliza esse momento. E a gente perde com isso a eternidade, porque quando eu sacralizo um momento da minha vida, esse momento sagrado se torna eterno. Tem coisas que, quando eu estou realmente presente, quando eu estou realmente de todo o meu coração, porque sacralizar é isso, eu estar presente de todo o meu coração naquele momento. Se eu estou conversando com a Mônica Fragoso e eu vou falar com ela, eu tenho duas possibilidades. Eu posso estar realmente presente com a Mônica, ouvindo o que ela tem para falar, do fundo do meu coração, esperando para ver tudo que ela tem para dizer, para que aquele momento realmente seja um momento especial. Ou eu posso estar falando com ela e pensando assim: como é que eu respondo isso que a Mônica está dizendo? Eu tenho que rebater isso para ela. Não, enquanto ela está falando, vou ver no WhatsApp se tem uma mensagem. Ou seja, aquele momento pode ser especial, pode ser sagrado, pode ser banal. Um momento qualquer, que eu joguei fora, porque eu nunca mais vou lembrar daquele momento. Mas se foi um momento especial da vida, um momento que realmente estava presente, que eu estava ouvindo uma pessoa que queria falar uma coisa importante para mim, aquilo é guardado para sempre. E aí, um dia lá na frente, no futuro distante, você vai lembrar: teve um dia que eu conversei com a Mônica e ela estava assim, porque aquilo foi especial, trouxe um aprendizado. Todo mundo pode te ensinar uma coisa, todo mundo pode fazer você ser um pouco melhor, se você estiver atento às pessoas. A heroína que vai representar esta aqui para a gente é essa moça chamada Antígonas. Antígona, ela é filha de Édipo. Édipo era um rei que vai resolver aquela questão lá da esfinge, também da mitologia. E ela é uma jovem tão virtuosa que o pai dela envelhece, fica cego. Ela é a única que acompanha o pai dela a vida inteira, até a morte, enquanto ele está cego. E depois que ele morre, ela volta para Tebas, e lá ela tinha dois irmãos, Polínice e Eteócles. E esses dois irmãos, filhos de Édipo, combinaram que iam ficar revezando no trono. 2 anos governava um, 2 anos governava outro. Aconteceu que o Eteócles gostou de governar, e na hora de passar o trono para o Polínice, ele disse: não quero não, eu sou um bom rei e vou ficar aqui. E aí começa uma guerra entre esses dois irmãos, essa guerra se amplia, e no final eles dois morrem, tanto um quanto o outro. O tio da Antígona e desses dois meninos assume o reino, que é o Creontes. O Creontes gostava do Eteócles e não gostava do Polinice. E o que é que faz? Ele diz que o Eteócles vai ser enterrado com honras de rei, enquanto que o Polinice nem sequer enterrado ia. Porque ele desprezava e dizia assim: não, vai ficar o corpo dele jogado e ninguém vai enterrar, e inclusive eu proíbo quem enterrar vai ser condenado à morte. Ele foi bem duro. E para eles, para os gregos, não ser enterrado era um sacrilégio, era um negócio horrível. Era algo antissagrado, porque o corpo era sagrado e precisava ser enterrado. Aí, inclusive, aí entra na história a Antígona, porque essa história, inclusive, é estudada muito por quem estuda direito, porque vai ser a divisão entre o direito humano e o direito divino. Até onde vai a lei humana e até onde vai o que é sagrado, o que é divino para alguém. Antígonas decide, contra a lei do rei Creontes, à noite, sorrateiramente, pegar o corpo do irmão e levar o corpo do irmão para ser enterrado, como ele deveria ser, correndo o risco, inclusive, de sofrer as consequências. Ela tem uma irmã chamada Ismênia, e tem um diálogo entre as duas, que mostra bem a posição de Antígona. A Ismênia vai dizer assim: queres de fato sepultá-lo, ainda que o decreto de Creonte se estenda a toda a cidade? Porque a irmã não quis ajudar. A irmã da Antígona não quis ajudar a enterrar o irmão com medo, né? Porque o cara ameaçou que ia matar quem enterrasse. A Antígona responde: nenhum dos dois é mais forte do que o respeito a um costume sagrado. E ninguém poderá me acusar de não cumprir um piedoso dever. Olha que coisa, gente. Que mulher é essa? Ela estava acima das circunstâncias, acima das dificuldades, porque ela sabia, ela tinha uma coisa que ela considerava justa, que ela considerava sagrada, e ela não se deixou levar pela não, mas já que todo mundo faz assim, já que é assim que querem.
Não, elas tinham uma opinião própria, ela tinha uma convicção própria, que não dependia de uma lei, não dependia de um desejo de alguém. Era o que ela achava que tinha que ser. E ela lutou pelo que ela achava que fosse justo. E ela enterrou o irmão dela. Porque era justo, porque era sagrado e porque era importante, porque ela era filha de Eshe. Se você olhar direitinho, todas essas heroínas e todas essas deusas, elas têm essa característica muito especial que é do amor. O amor que une todas as coisas. O amor é divino. Como eu já disse uma vez numa outra aula, o amor é sempre a resposta, seja qual for a pergunta. O amor é sempre a resposta. E essas deusas, essas heroínas, são todas representação desse amor. Essas 6 deusas, elas representam, assim como os 6 deuses também, representam esse potencial, esse ideal. Os gregos, eles achavam assim, essas 6 deusas e esses 6 deuses, juntos, eles representam o que deveria ser um homem ideal, uma mulher ideal, e os 12 juntos representam o que deveria ser um ser humano ideal, um ser humano modelo do que nós devemos ser. De tal forma que a gente deveria estar tentando buscar assim, ser 1% Deméter, 1% Esche, daqui a pouco eu posso ser um pouco mais Afrodite, eu posso ser um pouco mais Apolo, eu posso ser um pouco mais eu. Quando eu conquistar 100% de todas essas características, eu transcendo a necessidade humana e passo a ser um Deus como eles também. A Bíblia diz isso, vós sois deuses, esquecestes disso, que sois deuses. Nós somos deuses. E esse é o ideal feminino grego. Esse é o ideal humano. E que vocês, mulheres, têm essa ferramenta maravilhosa que vocês podem guardar dentro de vocês. Eu queria terminar com um texto para esse Dia das Mulheres, que diz o seguinte. É um poema que fala assim: a vida é mulher e na mulher se gera a vida. A esperança é mulher e nela se renova. A amizade é mulher e por isso nos é tão querida. O amor não é mulher, mas é na mulher que ele se prova. A vida, a esperança, a amizade, companheiras inseparáveis de quem quer ser feliz. E quem pode ser feliz sem alma feminina, que nos ensina a amar e a ter fé? Aliás, a felicidade tem sorriso de menina. Ela também é mulher. Você é mulher e sempre é seu dia. Então sorria, porque mulher também é alegria. Então, meninas, sejam deusas.